Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar da instabilidade na Rússia, provocada pelo motim protagonizado pelo líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Um motim que começou, foi interrompido antes de chegar a um ponto de não retorno, mas cujas consequências parecem perdurar, apesar do discurso de Vladimir Putin, que tentou ensaiar um regresso à normalidade. É sobre tudo isso que vamos analisar esta semana com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Este som que acabamos de ouvir foi o do anúncio da entrada de Vladimir Putin antes de proferir o discurso em que tentou ensaiar este aparente regresso à normalidade. Devemos acreditar em Putin sobre essa eventual normalização da situação na Rússia? Por regra não devemos acreditar em nada que Putin diz, mas mas há exceções, talvez esta seja uma delas. A normalidade, quer dizer, o que é a normalidade na Rússia, não é? Essa parte do problema, porque a forma como o poder está distribuído, a forma como o regime funciona, engloba um grau de imprevisibilidade, quer dizer, isto faz parte do ADN do regime. Estes acontecimentos do fim de semana não foram previsíveis, mas também não foram inteiramente imprevisíveis. O que eu acho estranho é que muita gente tenha embarcado num tipo de wishful thinking a pensar que vinha lá um golpe de Estado e que isto era o fim do regime, etc, etc. O que eu acho muito interessante neste processo é porque é que Putin, durante tanto tempo, consentiu as críticas de Prigozhin. Porque, vamos lá ver isto, a chamada tentativa de golpe ou rebelião ou motim ou o que é, não começou na sexta-feira. Na realidade tínhamos assistido nas últimas semanas, aliás, acho que o João referiu isso há 2 ou 3 semanas, tínhamos vindo a assistir a um crescendo de declarações incendiárias. Sim. E ameaçadoras. E os vídeos e aquela coisa toda. Não é? Aquelas exigências de armas e de munições e tudo mais. Sim, exigências que foram feitas ao Ministro da Defesa e, portanto, isto não é novo. Agora, mais do que saber se Putin está a falar ou não verdade, eu acho que houve um vídeo onde Prigozhin falou a verdade. E ele explicou que o que se estava na realidade a passar era uma tentativa de uma das fações do regime, provavelmente associadas ao Ministro da Defesa, uma dessas fações estava a nacionalizar o grupo Wagner, portanto estava a querer incorporá-los na estrutura das Forças Armadas, existe, sobre aliás, a tutela. um prazo onde... Mas a razão é que me parece que é importante, e aí é que eu acho que o Prigozhin estava a dizer a verdade, que é o que eles na prática, a outra fação, o que eles na prática querem é ficar com os negócios. Que foi isso na prática que ele disse, não é? Que estão a tentar tutelar o grupo para poderem ficar com os negócios, diamantes e outras coisas, sobretudo em África. Eu acho que isto é verdade. Aliás, acho que isto é o que está por detrás de toda esta movimentação, que, aliás, é contestação a um decreto, a uma lei, não sei exatamente, talvez o João saiba, não sei se foi uma lei ou um decreto, whatever, que saiu em junho, que dizia isto mesmo, não é? Que o Ministério da Defesa iria tomar conta do grupo Wagner. E, portanto, eu acho que foi isto que aconteceu. E acho que Putin, que talvez a melhor forma de ver Putin é como um árbitro, não é? Que tem estas fações e que vai adjudicando aqui e ali. Eu acho que Putin, numa fase inicial, tentou resolver isto de uma forma
mais discreta, não conseguiu e deu-se o que se deu. A outra coisa que eu achei muito interessante, e algumas pessoas repararam nisto, foi a referência a 1917. A referência, tal como ela foi feita, é um bocado ambígua, porque pode referir-se ao golpe de Estado bolchevique em novembro, depende do calendário, 1917, mas eu acho que Putin se referia às consequências de 1917. E as consequências foram uma guerra civil particularmente sanguinária, que perdurou até 1922, mas também há outras consequências de 1917, que foi a paz separada feita ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a paz separada feita com a Alemanha, cujo desfecho foi o Império Russo abdicar de grande parte das terras imperiais, daquilo que é hoje a Polónia, a Ucrânia, que na altura fazia parte do Império Russo, mas que uma das consequências, portanto, do golpe foi Lenin ter de negociar e, no fundo, dar independência que é consagrada mais tarde, mas, de qualquer forma, abdicar desses territórios. E, portanto, acho que a referência é muito interessante, porque o Putin, na prática, está a dizer é que optou pela via da negociação para impedir um confronto que poderia trazer consigo estas consequências nefastas para a Rússia, portanto, nos anos 20. O Vasco contou aqui um aspecto importante, que foi o aspecto dos negócios. Este discurso de Putin na última terça-feira, ele falou nisso mesmo, ou seja, referiu pela primeira vez que o grupo Wagner tinha recebido muitos milhões de rublos do Estado russo através destes contratos, ou seja, é a primeira vez que ele admite essa ligação direta a este grupo, que era aparentemente apresentado como privado. Exatamente. O chefe de Estado da Rússia afirmou que... E que esperava que eles não tivessem roubado muito. O governo da Rússia não respeita a sua Constituição. Foi o que ele afirmou. Mas antes disso, só uma referência aos discursos de Putin. Um dos problemas que surgiu com este motim armado, para utilizarmos a definição legal russa, teve a ver com a maneira muito dúbia como o presidente reagiu ao golpe. Ele demorou a reagir. A primeira referência que faz é precisamente a nomear traidores à pátria e falar de uma facada nas costas, e então há essa referência a 1917. Ele aí, o que estava-se a referir é a uma tentativa de golpe que ocorreu em julho de 1917 por parte do jornal Kornilov, que visava derrubar o governo provisório de Alexander Kerensky, que acabou por resultar precisamente no oposto que se pretendia. Não reforçou o papel das forças armadas que combatiam o exército alemão e o exército austro-húngaro, debilitou ainda mais o governo provisório e abriu caminho para diversas tentativas de golpe de Estado, em que culminou com a tomada de poder em novembro pelos bolcheviques. Portanto, esta primeira referência que Putin faz é de que nós estamos a combater, nós estamos numa guerra e um dos nossos generais acaba de nos trair e dar um golpe nas costas. Portanto, esta é a primeira mensagem que faz Putin. Segue-se um silêncio prolongado e depois começam a aparecer então as tais tentativas de normalização que se foram sucedendo, que consistem em afirmar que houve de facto um motim armado, nunca se nomeia o responsável por esse motim armado, mas isso é uma mania quase que pessoal de Putin, que não nomeia os seus inimigos filegais. É a mesma coisa
com Navalny e agora passou a ser a mesma coisa com Prigozhin, nunca os nomeia. E, por fim, culminou nesta ideia que começou agora a fazer caminho na propaganda russa de que o Estado e a união entre as Forças Armadas, os serviços de segurança e os serviços de informação e a nação saiu reforçada desta prova de força. E o que é que foi esta prova de força na versão presente da propaganda oficial? Foi um ato de rebelião que foi instigado por serviços ocidentais, e quem começou por apresentar essa versão foi precisamente o chefe da Guarda Pretoriana do regime, a chamada Guarda Nacional, que é um corpo de 350 mil homens que responde diretamente pelo Presidente e que, precisamente quando o Presidente faz esse discurso, cuja abertura nós ouvimos no início deste podcast, ele vai mais tarde explicar não só que vai ser reforçado o papel desta Guarda Nacional, que vai passar a dispor de armamento pesado e, quiçá, até a participar em ações de combate e não apenas de segurança interna. Louvou aquilo que chamou uma cooperação plena e bem-sucedida com todos os demais corpos de segurança e as Forças Armadas, e então aí sugeriu: os ocidentais já admitiram que estavam a par de uma tentativa de amotinamento por parte das forças do Grupo Wagner. Portanto, se eles estavam a par, não podemos excluir a hipótese dos seus agentes terem participado na organização. Portanto, é este o quadro da propaganda. Não interessa se ele é contraditório ou se é convincente, o facto é que ele vai ser matraqueado e divide-se o Grupo Wagner propriamente dito, em que há os tais indivíduos que foram iludidos por um traidor à pátria e que participaram num golpe, mas que serão perdoados tendo em conta os serviços que prestaram na frente. Há os outros que não participaram no golpe e que, portanto, podem cumprir aquilo que foi estipulado pelo Ministério da Defesa e até este sábado integrarem-se com contratos individuais nas o tal prazo Forças que estávamos Armadas. a falar há pouco até Era o tal prazo contra o qual se revoltava Prigozhin. E, por outro lado, ficou também a saber-se que há uma divisão que vai ser feita e que o Estatuto estará por definir entre aquilo que são as atividades de um grupo de prestação de serviços militares, como é definido agora o Grupo Wagner no estrangeiro, e aquilo que é a sua atividade na Rússia propriamente dita. A declaração que fez a Putin de que era o Estado russo quem subsidiava na totalidade, através do Orçamento Federal e do Orçamento do Ministério da Defesa, o Grupo Wagner, contradiz totalmente aquilo que foi afirmado ao longo dos últimos anos e é inconstitucional, dado que a Constituição russa não permite a constituição de grupos mercenários no próprio país. É uma contradição que não lhe interessa. E depois teve a parte que é a parte grupo máfia, característica do regime, quando vem a referência de que foram praticamente, ao longo, entre maio do ano passado e maio deste ano, quase 1.000 milhões de euros para o Grupo Wagner, e, por outro lado, o proprietário, aí ele queria referir-se a Prigozhin, mas não usa o nome do Grupo Concorde, que tinha o serviço de abastecimento às Forças Armadas em tudo o que respeita a produtos alimentares, rações e atividades relacionadas com a manutenção de cantinas, que esse grupo, ou seja, que Prigozhin tinha ganho no ano passado sensivelmente a mesma garantia, e depois tem aquela frasezinha: e esperemos que não tenham roubado muito, mas agora vamos apurar. Portanto, isto é a imagem perfeita do que é o Estado russo. Mas essa é outra questão, é com que imagem é que fica o Estado russo no meio desta crise? E a autoridade de Putin também, não é? Porque vimos muitas imagens de pessoas que acompanhavam a marcha do Grupo Wagner a manifestar o seu apoio às ações do grupo. Eu fico com a mesma imagem que tinha. Quer dizer, nada disto é surpreendente. Aliás, o João acabou de usar a expressão um Estado máfia, um Estado mafioso, que é correto. Quer dizer, aliás, já referimos isso várias vezes. Quer dizer, o Estado funciona assim, é a natureza deste Estado. E, portanto, estas coisas não são particularmente surpreendentes, creio. Agora,
A questão seguinte é, que aliás acabas de colocar, Putin ficará mais fraco ou menos fraco? Bom, depende, não é? Depende um pouco daquilo que vai acontecer. Acho é que, no entanto, esta maneira de ver as coisas é uma maneira muito ocidental, demasiado ocidental. Portanto, a questão é se Putin perdeu a capacidade de articular os vários interesses e distribuir jogo, como se diz. E isso nós não sabemos, porque é possível que o sucesso relativo, e aqui por sucesso relativo quero dizer que o cabecilha deste motim ainda está vivo, não é? Veremos por quanto tempo, mas esse sucesso relativo pode incentivar outras pessoas dentro do regime a agirem de uma forma semelhante, ou seja, crescentemente contestarem o poder de árbitro de Putin. Isto é como no jogo de futebol, não é? Quer dizer, o árbitro se impõe disciplina, os jogadores estão ali e tendem a não cometer muitas faltas. Se o árbitro é visto como mole, não é? Alguém que não impõe disciplina, bom, a contestação sobe. Esse é o grande risco e é nesse sentido que ele pode estar mais ou menos fraco. E nós, na realidade, não sabemos, quer dizer, pelo menos eu não sei, não posso dar uma resposta. Agora, não é só o regime que sofre alguma contestação, mas isso não é novidade para ninguém. O regime tem sido muito eficaz, e isto viu-se logo no início da guerra, mas viu-se há uns anos atrás, quando as grandes manifestações em Moscou e São Petersburgo, que o regime, com os seus opositores, tem uma mão de ferro. Mas aqui não se trata de opositores, aqui trata-se de um elemento de um dos vários clãs. Uma facção interna. Exato. Portanto, a coisa é diferente. E é suspeita, quer dizer, que fica uma imensa suspeita no ar. Estas imagens que se viram de Rostov são significativas por isto. É que nós vemos um grupo muito reduzido de homens. Portanto, neste motim não tiveram envolvidos mais do que 5 mil pessoas, entre a coluna que marchou para Moscovo por uma autoestrada e que fez sem confronto de maior, cerca de 600 km, há apenas um episódio que ficou por explicar de um confronto com elementos da Força Aérea em que foram batidos um avião e 6 helicópteros. Um avião que provocou a morte de 13. Mas isso era de reconhecimento, não era? Esses helicópteros eram helicópteros quer de carga, quer de ataque, e o avião é um avião utilizado para carga e atos de comando. Ora, isso ali em Rostov, em Voronezh, é natural que isso aconteça, porque muito perto fica uma cidade militar, uma cidade com uma grande base aérea chamada Engels. É de Engels, de Friedrich Engels, tem precisamente esse nome. E não se sabe porque é que ocorreu esse confronto. Mas, portanto, nós tivemos uma coluna que foi avançando na direção de Moscovo sem ser atacada, sem ser impedida, durante várias horas. Mas, portanto, isto prolongou-se até praticamente ao final da tarde de sábado. E tivemos, por outro lado, algo que, se nós esperarmos para pensar um bocadinho, revela-se de uma extraordinária gravidade. Com pouco mais de 2 mil homens, ocupar uma cidade como Rostov é algo de alto lá com ele. Rostov tem mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade muito peculiar pela sua composição étnica, digamos, ela é a porta do Cáucaso. E é, sobretudo, a sede da região militar sul, ou do Distrito Militar Sul das Forças Armadas Russas. Portanto, é uma região onde existe uma presença militar forte. A Rússia tem 5 regiões militares. 5. E nós tivemos um grupo de mão que ocupou a sede de uma região militar. Como é que tu explicas isso? Isto só se explica com a conivência, não oposição,
por parte das forças que têm a obrigação de defender a sede. Nós estamos a falar da sede de uma região militar que está diretamente envolvida, juntamente com a região militar ocidental, que tem sede em São Petersburgo, na condução das operações de guerra na Crimeia, em toda a frente ucraniana, que cobre o sul da Rússia. Isso leva-me aqui a voltar um bocadinho atrás e correndo o risco de continuarmos a ver as questões, portanto, é por isso que eu falo de um da ponto de vista gravidade ocidental. Deixa-me só perguntar uma questão. Nós estávamos habituados à imprevisibilidade russa porque ninguém sabia, na verdade, o que é que se passava na cabeça de Vladimir Putin. Agora, a essa imprevisibilidade somamos uma outra imprevisibilidade, que é a aparente incapacidade de controlar totalmente e suspeita fações. Exatamente, por aquilo, e aqui não temos de especular, basta limitar-nos a atendermos àquilo que são os atos e as declarações dos diversos envolvidos. Portanto, não se trata de especulações, alargou-se uma suspeita e é preciso, portanto, entrar agora na tal carga de propaganda a dizer que há um homem mau que, entretanto, desapareceu da nossa vista. Aparentemente foi para a Bielorrússia. Depois há os outros homens que foram heróis de combate. Por exemplo, uma das muitas piadas que começaram imediatamente a circular foi do combate dos diversos heróis. Portanto, foram as nossas heroicas Forças Armadas que evitaram um golpe por parte dos nossos heroicos combatentes na operação militar especial que está a decorrer na Ucrânia. Portanto, está-se a tentar criar uma ideia de que é possível distinguir, só que na prática isto não é possível, até por uma questão muito simples. Porque é que estes homens e estes mercenários são diferentes daqueles que estão em África? Atenção, a África tem de ser tratada à parte e foi por isso que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros... Muitos destes homens foram aqueles agora que foram recrutados nas prisões. Muitos destes homens, apenas uma pequena parte, faz parte daqueles que, como veio dizer o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, podem vir a ser muito úteis pela excelência da sua experiência militar. A boa parte destes homens fazem parte dos tais que foram recrutados no sistema penitenciário, que estavam a cumprir penas. Isso foi um dos efeitos disruptivos, porque a formação do Grupo Wagner ele foi formado por Yudkin e por Prigozhin. Yudkin era um antigo responsável dos serviços de informação militares. Prigozhin era o empresário que toda a gente conhecia das cantinas, que fez fortuna em São Petersburgo aliando-se a Putin. Este grupo tornou-se ainda mais disruptivo porque a sua atividade implicou que o próprio Ministério da Justiça começasse de uma forma atribulária, a conceder perdões e saídas a indivíduos que estavam a cumprir penas de prisão. E alguns por homicídio, mas o Vasco ia dizer qualquer coisa. Não, já passou. Já era relativo àquilo que se passou. Não, era sobre a área militar, sobre a zona militar. Quer dizer, a mim o que me parece é que a ordem de retomar a cidade teria de ir a Putin. E aquelas 13 horas de silêncio, quer dizer, em Putin não diz nada, rigorosamente. Lukashenko diz que isto foi o prazo em que decorreram negociações em que só participaram 3 pessoas. Ele próprio, que foi convidado por Putin, o diretor do Serviço Federal de Segurança e o vice-ministro da Defesa, que se encontrava em Rostov. Mas há 2 momentos decisivos, eu acho, porque se esperava que o motim se transformasse numa coisa mais vasta através da adesão das Forças Armadas, eu acho que houve ali um momento decisivo. Foi quando um general, o general Surovikin, que é o único que eu acho que Wagner gosta. É o único. Sim, nunca foi alvo de críticas. Exato. É um indivíduo que foi bastante próximo sempre de Prigozhin. Mas o Surovikin diz claramente que não irá aderir, que é uma traição, repete a linguagem. Acho que isso é muito decisivo, porque demonstra que até
aqueles mais próximos, eventualmente, de aderirem à manobra, recusaram fazê-lo, e depois há um segundo momento, não é? Atenção, só uma coisa, temos de explicar que Surovikin é que nós estamos a falar de gente que é o topo do topo. Ele é o chefe das forças aeroespaciais da Rússia. Ou seja, dos corpos das Forças Armadas. Portanto, tudo isto é o topo do topo. Sim. E depois há um segundo momento, que é quando os chechenos dizem nós vamos combater-vos. Mas não apareceram. Mas quer dizer, é um momento também importante. Quer dizer, acho... Eu creio que ainda não sabemos se isto foi apenas uma negociação muito pública, não é, com estas encenações, ou se foi mesmo uma tentativa. Eu duvido que tivesse sido, mas poderia ter sido uma tentativa de assalto ao poder. Se foi uma tentativa de assalto ao poder, as Forças Armadas não aderiram, dir-se-á, mas também permitiram que chegassem a 150 km de Moscou. E aí conseguimos perceber se houve algum motivo em que elas estiveram próximas mas de por isso é que eu não aderir? acho que isto foi um motivo. Por isso é que eu acho que isto foi mesmo uma negociação. Há um momento de negociação notório e há um momento de uma pausa, há um compasso de espera da parte dos responsáveis das Forças Armadas que tiveram a ver para que lado dependiam as coisas. E é muito interessante reparar que os órgãos de informação russos sublinharam a adesão imediata dos Kadyrovtsi, ou seja, daquilo que nós costumamos chamar as milícias de Kadyrov, as milícias chechenas. Porque isto marca a distinção entre aquilo que era o Grupo Wagner como grupo mercenário e aquilo que é a integração de outros grupos que começaram com milícias e bandos mercenários e bandos de bandidos, como foi o caso das milícias chechenas, que posteriormente foram integradas no próprio corpo das Forças Armadas, porque aquilo que nós chamamos as milícias chechenas, dado que elas estão sob o comando direto do presidente da Chechênia, elas estão integradas nas Forças Armadas russas e na Guarda Nacional Russa. O único elemento que existia disruptivo, totalmente disruptivo, era precisamente este grupo Wagner, e depois existem milícias criadas a nível de empresas, de grandes empresas e outros grupos privados de segurança na Rússia que foram também mobilizados para a guerra na Ucrânia. Mas isso é fácil de incorporar no corpo do exército regular, porque tudo isto também se agravou devido ao fracasso na frente de batalha, à dificuldade que houve com a mobilização parcial, à inépcia do comando militar russo durante a maior parte do tempo em que decorreram as operações contra a Ucrânia, e naquilo que é uma divisão muito clara e que a nós portugueses nos interessa, porque temos os nossos interesses de Estado em África, entre aquilo que é a atividade do grupo mercenário no exterior e aquilo que é a atividade do grupo Wagner na Rússia. O grupo Wagner como milícia vai desaparecer na Rússia. Vai ser criada, já está em discussão, legislação, e a Duma e as duas câmaras do Parlamento irão aprovar legislação interditando a constituição de grupos mercenários na Rússia e admitindo apenas a sua utilização no estrangeiro, que foi a ideia que presidiu à constituição inicial deste grupo Wagner. Se os norte-americanos, se os franceses, se os britânicos têm uma data de empresas de mercenários que utilizam para contratar e prestar serviços de segurança, porque assim as suas forças armadas ficam livres de uma data de tarefas, algumas tarefas até bastante sujas, e de crimes e tudo mais. Como é que nós não temos também um corpo de mercenários para atuar no estrangeiro, que até podemos dizer que não tem nada a ver connosco? Agora Putin veio dizer que teve sempre a ver com ele, porque obviamente o financiamento não foi só no último ano. E assim em 2014 surgiu este grupo, que está diretamente ligado aos serviços de informação militares, porque ele foi mesmo criado por Dmitry Utkin e depois aparece Prigozhin, e que atua imediatamente na Crimeia, no leste da Ucrânia, e depois passa a atuar no estrangeiro para fazer
o tipo de ações que permitem ao Estado russo afirmar que não são tropas nossas, não temos nada a ver com isso, agem a pedido dos Estados soberanos. No meio disto tudo, para vermos o cinismo de toda esta gente, basta lembrar que Prigozhin arruinou vários jornalistas em Londres porque levantou processos contra toda a gente que afirmava que ele era o homem que estava à frente do grupo Wagner, como grupo de mercenários que atuava quer na Rússia, quer na Ucrânia, quer no estrangeiro. Ele, aproveitando-se das leis inglesas, que são muito rigorosas, são muito exigentes na determinação e na prova de afirmações que são feitas em relação à reputação das pessoas. Quem faz a acusação tem de apresentar prova concreta que se aguente no tribunal contra essas pessoas. Aproveitando-se disso, Prigozhin levantou processos contra tudo e todos. E agora é o que se vê. E foi para a Bielorrússia, mas que papel teve e o que é que ele, sobretudo, teve a ganhar com isto, o Alexander Lukashenko? Estava aqui a pensar que se isto fosse um filme, chamar-se Fizeram uma OPA a Wagner e eu não gostei. Que é basicamente resumindo o que aconteceu. Lukashenko. Não sei, Lukashenko diz que estava envolvido nas negociações. Tenho algumas dúvidas que estivesse. Não vejo razão para isso. Lukashenko é um lacaio de Putin. Já houve altura, eu lembro-me quando Portugal teve a presidência europeia, já há 30 anos, uma das pessoas que por lá andava era Lukashenko, não? Ele, na altura... Sim, veio aqui a Lisboa. Veio cá a Lisboa, consideravelmente mais novo. Mas Lukashenko... Veio insultar os noruegueses. Estive nessa conferência de imprensa deles explicando que a democracia sério era na Bielorrússia e que essas coisas que andava para aí um jornalista, um infeliz do norueguês, lhe tinha feito uma pergunta, era prova dos burgueses e dos seus formalismos e tudo mais. Mas na altura, como durou durante muitos anos, ele conseguiu balançar e fazer o equilíbrio entre... Sim. É isso que quer dizer. Mas, na altura, o ministro dos Negócios Estrangeiros português ainda era João Deus Pinheiro. Mas ele tem sido, de facto, um grande sobrevivente e, por vezes, tem se distanciado mais, outras vezes menos de Moscovo, e inclusivamente houve uma tentativa de fazer a união entre a Rússia e a Bielorrússia. Portanto, Lukashenko tem uma história e sofre aquela grande contestação há 2, 3 anos, e portanto não tem grande margem neste momento, quer dizer, praticamente está atrelado a Putin. Portanto, eu acho que Lukashenko dirá o que lhe Putin disser. Agora, a questão interessante é saber o que é que vai acontecer, daqui para a frente com Prigozhin. Estou a pronunciar isso mal, não é? É Prigozhin. 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 Nada, é como em português. Prigozhin. É? Basta, é muito simples. Basta não falar à inglesa, à americana, porque a fonética russa e ucraniana está muito próxima da portuguesa. É Prigozhin. Não complicar, é é um Jzinho, um I e um N. Não se fala Z nenhum, nem um H. É Prigozhin, não tem problema nenhum. Então, eu acho que o que vai ser interessante é saber o destino deste homem, porque... É compromato que vai acontecer. É escândalos atrás de escândalos que vão agora tornar-se cai de uma janela do 13º andar. Ele provavelmente pode cair de uma janela. Agora, a documentação que existe comprometedora sobre 1001 atos e 1001 pessoas vai aumentar. Tal como já sucedeu no passado, com outros transfugas do regime. Atenção, estes materiais são conhecidos. O essencial do Estado de máfia russo é conhecido, como ele funciona, como ele elabora, e não é segredo das chancelarias, está publicado. Acho que foi o Karpov que usou essa designação pela primeira vez, não foi? Estado de máfia? Não faço ideia, porque ela praticamente
existe desde os anos 90. Agora, o fracasso agora vamos lá ver, isto Yeltsin. coloca quer dizer, se é esta a natureza, e nós pensamos que é esta a natureza do poder, quer dizer, isto não é um poder institucionalizado, portanto isto significa que quando o árbitro sair de cena, quando Putin sair de cena, ou se pode verificar um consenso, não é, entre os gangues para escolherem um novo árbitro, ou aquilo pode correr muito mal. Porque o poder, de facto, não, as instituições, o João há pouco disse, bom, a Constituição não vale nada. Pois não, nem a Constituição nem mais nada, não é? Aquilo é um regime cujas instituições simplesmente não funcionam. Portanto, quando o fundador do regime, e o fundador do regime é de facto Putin, ou deste regime, desta encarnação do regime, quando ele desaparece de cena é que vai ser o grande problema. Como é o vazio do poder sem um sucessor mas designado. a África é muito importante porque a África é muito importante porque este grupo existiu também para combater na Síria, e aqui não estamos a falar de malta das prisões que se vai buscar para a carne de canhão, como aconteceu para grupos de a operações operação na Ucrânia. Aqui a ideia é que nós vamos também ter uma Blackwater, tal como os americanos têm, malta que veio dos comandos, que veio dos serviços especiais e que agora fazem parte destes grupos especiais de contratados. A tua sugestão de livros desta semana é sobre a Blackwater? Não é sobre a Blackwater. Há um livro muito interessante sobre a Blackwater. Já não existe. Já não existe, que não existe, mudou de nome. Formalmente. Depois de tantos escândalos também não teve outro remédio. Não, a questão da África é vital porque há essencialmente, e estes dados são de diversos serviços ocidentais, sobretudo dos franceses, que são os principais afetados e, portanto, poderá haver aqui um viés pelo interesse próprio do Estado francês. Haverá cerca de 5 mil mercenários do grupo Wagner em África, presentemente. A grossa maioria é russa, há alguns sérvios, alguns belarussos, ucranianos e até alguns sírios, mas o que é que estes homens fazem? Eles estão concentrados essencialmente em 2 países, no Mali e na República Centro-Africana, e depois tem os negócios associados que já existiam anteriormente na Líbia, onde apoiam uma das fações, e no Sudão. Isto é a presença essencial do grupo Wagner. Politicamente, o maior estrago que ela faz é na África de influência francófona, sobretudo no Mali e na República Centro-Africana, depois numa área que já escapa à área de influência tradicional da França, como é o caso da Líbia e sobretudo o caso do Sudão, eles também estão presentes e sobretudo aqui é que é a parte interessante, eles são autossuficientes, porque através da maneira como são pagos e se fazem pagar e pilham e se englobaram em todos os tráficos que já existiam e outros novos que foram criados de produtos permite-lhes subsistir independentemente ouro, do financiamento russo. Independentemente do próprio financiamento do Estado russo. E agora o Estado russo tem, apesar da garantia que foi dada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergei Lavrov de que em África tudo continuaria tal como no presente, o grupo Wagner continuaria a atuar, mas apenas na medida em que tinha sido convidado pelas próprias autoridades locais. É preciso ver como é que vai ser feita esta articulação. É porque na Rússia é um caso. Os homens podem ou não fazer contratos com o Ministério da Defesa, mas depois ninguém sabe. Então, e aqueles que iam ser perdoadas penas de prisão? Vão continuar a ser perdoadas as penas ou não? E vão receber quanto? Vão receber os prémios que eram previstos pelo... Portanto, isso é um problema para os que estão na Rússia e vai criar problemas. E depois, os da África é completamente diferente porque são autónomos e como é que eles vão reagir é uma incógnita total. E se vão eventualmente regressar também à Rússia, nunca se sabe, não é? Só se forem muito estúpidos ou suicidas. Vamos passar às sugestões desta semana? Queres começar, Vasco? Posso começar? Como o calor aperta e o mar nos chama, pensei que hoje trazia um livro mais adequado à época. É um livro de um autor chamado John Banville, que é um escritor irlandês, normalmente aquilo que se chama um writer's writer, um escritor de ficção literária.
que, a meu ver, é alguém que merece um Nobel, porque é de facto espantoso, quer dizer, tem uma escrita absolutamente maravilhosa, mas também tem um conjunto de livros policiais. E que são muito bem feitos, porque são livros que enfatizam muito o ambiente e não tanto o enredo. Aliás, num dos livros nem sequer há enredo. Este em particular é o mais recente, chama-se The Lockup, e é sobre os anos 1950 em Dublin. E é um policial neo-noir, portanto uma coisa muito enfatiza o ambiente, os personagens e não tanta a ação, e é digamos que é um livro policial bem escrito. Muito bem. João? Eu fui à procura estava a tentar lembrar se havia alguma coisa editada aqui em Portugal sobre o Voriv-Zakonia, que é a palavra que se aplica para toda esta gente que vem do grupo Wagner, ou seja, os ladrões de lei. É uma velha expressão russa que se refere àquele bandido com estatuto firmado que diz passou ladrões pela de lei cadeia. ou ladrões em lei? Se falares bom português, dirás ladrões de lei, assim como dizes cor de lei. Se falares um português menos bom, dirás porque ouvimos falar muitas vezes deles em Portugal quando aqueles grupos criminosos começaram a atuar cá e chamavam-os ladrões em lei. Porque traduziam do inglês. É uma fatalidade. Antigamente traduziam do francês, agora traduzem do inglês e depois... Já é uma minoria, já poderá ser uma minoria aos olhos de alguns, mas o resultado é esse. Bom, mas o que é que são estes ladrões de lei, como o ouro de lei ou a prata de lei? São aquele bandido com reputação firmada que passou pela cadeia, que nunca cedeu, que fez sempre frente às autoridades, que está integrado e que respeita uma hierarquia criminosa e um código de honra. Eles já existiam antes do regime comunista, resistiram ao regime comunista e expandiram-se no regime pós-comunista. E uma parte deles, e aqui entra um indivíduo como Prigozhin, é o verdadeiro ladrão de lei que se alcandurou ao poder. E há muitos livros sobre o assunto, porque o tema é infinito, dada a criminalização da economia russa no período pós-soviético, sobretudo, e há uma coisa que é essencial sempre ao bandido, é lavar o dinheiro. E um dos bons livros que existe sobre o assunto tem a ver com um transfuga do saudoso Jean Le Carré e chama-se Um Traidor dos Nossos. Foi um romance que não é dos seus muito grandes romances, mas é um muito bom romance que ele escreveu em 2010. Este Um Traidor dos Nossos é precisamente a história de um indivíduo que vê o seu lugar em perigo dentro da organização criminosa a que pertence, porque acabou de ser eliminado um dos seus parceiros. A tarefa dele é a lavagem de dinheiro nas instituições ocidentais e ele quer negociar com diversos serviços secretos ocidentais como passar para o Ocidente e ficar com alguns trocos, pelo menos, não é? Dentro daquele esquema, como referia Putin, esperemos que não tenham roubado, ou se roubaram, que não tivessem roubado muito. E o Jean Le Carré constrói, portanto, a trama em torno disto com o seu ao fim e ao cabo poderia-se quase traduzir como um ladrão dos nossos, mas é um traidor dos nossos. O livro foi publicado em 2010, como quase tudo o que Le Carré escreveu foi depois adaptado 6 anos depois ao cinema. Está traduzido, a obra do Le Carré está toda traduzida nas edições de Don Quixote e é uma leitura também de verão, se quisermos, e muito séria, como os romances de Banville. Muito obrigado aos dois. A propósito de verão, a capa desta semana da Sábado é dedicada às novidades e aos segredos que pode descobrir na zona entre Troia, Comporta e Melides. E o Conselho de Segurança fica por aqui. Voltamos para a semana com uma nova conversa. Pode ouvir-nos como habitualmente em todas as plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.